Olá para você que acompanha a TV Paraguaçu. Eu vou conversar hoje com o escritor paraguaçuense Florisvaldo Francisco da Silva, que já tem mais de 60 músicas escritas, 2 livros lançados, além de CDs também. Vai contar um pouco da história dele com a arte da literatura, com a arte da escrita, com a arte da música. Seu Florisvaldo, agradeço a sua presença aqui com a gente na TV Paraguaçu. Queria que você começasse contando pra gente um pouco da sua história. Como é que começou, como é que o senhor começou a escrever? Fique à vontade para falar sobre toda a sua trajetória artística. Bom dia a todos os seus ouvintes. Eu que agradeço o pessoal da reportagem da TV Paraguaçu de ter vindo aqui em casa. Estou muito feliz com a vinda de vocês aqui. E escrever é o seguinte, eu tinha vontade de escrever desde pequeno, mas eu sempre trabalhei, a gente não foi de família, não nasceu em berço de ouro, sempre trabalhei. Então não tinha tempo. Desde pequeno eu trabalhava junto com meu pai. E não tinha tempo mesmo. Aí depois que a gente foi pegando uma certa idade, ficando meio... Aí a gente foi escrever alguma coisinha, mas não dava para fazer muita coisa, porque você, trabalhando, você tem que ou uma coisa ou outra. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí depois que eu aposentei, aí eu comecei a escrever. E foi assim. Hoje, se você perguntar para mim, eu acho que eu tenho entre histórias, letras e música, eu tenho umas 500 por aí escritas. E eu nunca jogo sempre acima do que eu faço, eu jogo sempre um pouco para baixo. E é desse jeito aí. Música, eu cheguei a gravar uns 5 CD, umas 60 músicas, eu com meu irmão. Mas como meu irmão mora em São Paulo e eu moro aqui em Paraguaçu Paulista, ele vem para casa, vem, fica uma semana, depois vai embora, fica 2, 3 meses sem vir. E eu falei, o que eu vou fazer com tanta coisa que eu escrevo? Aí eu resolvi. Não é que eu resolvi. Eu tinha aqui uma imensidão aqui, eu não sabia o que fazer com aquilo lá. Um dia eu precisei de fazer uma mensagem de voz para um adversário e chamei o Luiz Antônio aqui, ele veio fazer para mim. Aí ele falou para mim, mas você não tem vontade de escrever um livro? Eu falei, eu tenho, é meu sonho, mas cadê? Ele falou assim, não, mas eu agora faço parte da Academia de Letras. Eu sou o comendador da Academia de Letras. Falei, bom, aí o caminho já está meio andado. Aí ele fez uma ligação para uma pessoa aí, de fora, o Luiz Henrique Beck. 3 dias depois ele estava na minha casa. Aí a gente começou, combinamos aquele primeiro livro lá, que foi lançado em 2019. E aí eu também gosto da coisa e não estou com vontade de parar mais não, só se Deus interromper, senão eu vou continuar. O senhor Florisvaldo, e o senhor gosta de escrever sobre o quê? Os seus textos, eles falam sobre o quê? Olha, eu comecei a escrever muito música sertaneja, porque a gente é meio que sertanejo nato. Muita música sertaneja, mas como não, se eu e meu irmão fosse por melodia em todas as letras que eu fiz e coisa, nós tínhamos feito no mínimo uns 20 CD. Mas aí eu falei, o que eu vou fazer com tanta letra se nós não estamos aproveitando? Aí eu decidi mexer com o livro para ocupar, senão ia morrer no tempo, aí ia morrer parado aí no tempo, aí a gente sem saber o que fazer. E fala um pouquinho pra gente sobre esse último livro, que foi o livro Histórias, Músicas e Poesias. Ele reúne quantos textos? Ele é uma história só, e são várias histórias. Como é que é o livro do senhor? Este livro, ele é assim, ó. Eu fui nascido em Lutécia, mas eu nunca morei lá assim, nasci lá e saí de lá criancinha. E então eu resolvi escrever a história de Lutécia desde 1922 até 1950. Antes de eu nascer, eu já comecei a escrever a história de lá, antes de eu nascer, 1922 e 1950. E escrevi bastante história, tem uns pedacinhos de história de Paraguaçu Paulista, tem histórias da minha vida, tem uma história dos amigos meus, do Roberto Merim,
Meiri Antigo, que já faleceu, eu escrevi a história dele. História dos amigos, assim, que o cara chega e conta a história para dele, eu já jogo já jogo no livro, já vou fazendo. E se alguém quiser comprar o livro do senhor, ele está disponível para venda? Tem disponível. E é só procurar com o senhor mesmo? Procurar comigo mesmo. Eu tenho ainda, tem livro aí, e o preço do livro, eu já vou até falar que é R$30. Só que aí eu mandei confeccionar umas canequinhas também, vai junto. Então é o livro e umas canequinhas, mas eu tenho. E o senhor foi homenageado recentemente na Câmara aqui de Paraguaçu, né? Fala um pouquinho sobre como é que foi receber essa homenagem. Em primeiro lugar, as coisas, você nunca faz uma coisa se Deus não estiver do teu lado. E eu só faço pensando em Deus, que Ele que é minha proteção. Então, tudo que eu faço é pensando em Deus. E eu, fazendo aquilo ali, quando penso que não, o Paulo, o japonês, ligou para mim e falou para mim que ia fazer uma moção para mim lá. Eu fiquei muito feliz. Agradeço demais a todo o Poder Legislativo de Paraguaçu Paulista, especialmente ao Paulo Japonês, o presidente da Câmara, que ele foi o autor da moção para mim. Que Deus abençoe e proteja todos eles. E eu estou muito feliz com isso aí, né? Então só tenho que agradecer. Não tem outra palavra para mim que eu possa dizer. Eu agradeço, então, a sua participação aqui com a gente. Pessoal, é muito importante que a gente valorize os artistas, né, aqui de Paraguaçu Paulista. A gente vai deixar na descrição do vídeo o contato do seu Florisvaldo para quem quiser adquirir o livro, porque a gente precisa dessa valorização do artista, né? Eu agradeço demais vocês e vocês desculpa de vocês estar numa casinha humilde aqui, mas a gente é o que a gente tem. E muito obrigado da presença de vocês aqui. Agradeço demais a TV Paraguaçu. Agradeço você, o Danilo, o Ivan, a Denise também. Muito obrigado. Que Deus abençoe e proteja vocês. E é isso aí. E o telefone meu é 018 996 04 8121. Aqui para a região é R$30 o livro com mais uma canequinha. Para fora da região é R$30 também, mais os custos do endereço postal, essas coisas tudo. Então é isso, gente. Adquira o livro do seu Florisvaldo, Histórias, Músicas e Poesias. É um ótimo item para presentear também. Para quem gosta de histórias, com certeza vai ser um prato cheio. As palavras que eu falo, não sei onde vai parar. Palavras que saem da boca, nunca mais irá voltar. Se for palavras erradas, eu posso até me machucar. Por isso, eu tomo cuidado com tudo que eu for falar. As palavras não têm pernas, não têm asas e não têm cor. Mas elas voam depressa, mais veloz que um condor. As palavras levam alegria, levam mágoas e causam dor. Mas as palavras são ótimas quando se fala em amor. Não sou dono da verdade, muito menos do saber, mas nas escolas do mundo, o tempo quis me dizer, cuidado com as palavras, ao falar ou ao escrever. O erro de uma palavra faz muita gente sofrer. Palavras matou Jesus, pregaram ele em uma cruz, sem o homem merecer. As palavras nesse mundo estão na guerra e na paz. É uma faca de dois cortes, corta para frente e para trás. Para quem vive blasfemando, tanto fez ou tanto faz. Mas aqui tem o exemplo de 2000 anos atrás. As palavras mentirosas matou nosso rei da paz. No madeiro de uma cruz, o povo pediu Jesus no lugar de Barrabás.